para vocês também, tá? Então, pessoal, vamos lá. O capítulo 7, então, traz como título aí elementar, meu caro Watson. Todo mundo já sabe do que vai se tratar, porque todo mundo conhece essa personagem, né? Que é uma personagem aí, como que nós falamos? Muito típica do que mesmo? Ô, Ana Paula, Oi. a Isabelle pediu para você aceitar ela. Tá. Que personagem é, pessoal? Sherlock Holmes? Sherlock Holmes, está escrito aqui, né? Então, todo mundo sabe que Sherlock Holmes é um qual? Detetive. Detetive, isso mesmo. E um detetive muito peculiar, né? Um detetive aí meio diferente, né? Não diferente, mas peculiar mesmo, né? Por quê? É um homem inteligente, né? Mas também, né, mulherengo, tem aí algumas espertezas a mais, e enfim. Então, todo mundo sabe que o capítulo 7 vai tratar de narrativa policial. Eu não sei se nós trabalhamos isso em redação ano passado, se não foi com vocês, eu trabalhei com o nono. Então, vocês vão trabalhar também a narrativa policial dentro de redação. Mas, enfim. Então, o capítulo 7 vai falar de narrativa policial. Por isso que ele traz esse título, né, elementar, meu caro Watson, porque porque faz aí, né, uma intertextualiza, a gente já aprendeu essa palavra, intertextualiza aí um Sherlock Holmes, esse detetive aí muito peculiar. Tá. Depois vem aqui, né, olhem só. Depois vem aqui, ó, uma personagem de Luiz Fernando Veríssimo, Ed Morte. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês da narrativa policial primeiro, né? Então, o que é a narrativa policial? É um texto narrativo. Que tipo de texto narrativo? Possui conflitos, às vezes não é um conflito só, às vezes são conflitos que serão aí no decorrer do enredo, serão desvendados. Às vezes, como possui mais de um conflito, às vezes possui também mais de um clímax. O que é clímax? Aquele momento de maior suspense da história. Então, às vezes, possui mais de um clímax também. Por quê? Porque na narrativa policial sempre tem aí um mistério, né? Algo, né, a ser desvendado, que quem vai desvendar é esse detetive, que muitas vezes é peculiar aí. Então, nós vamos falar. Então tá. Então, o pessoal, à medida que o pessoal for pedindo para entrar, eu não vou ficar olhando o WhatsApp. Então, à medida que o pessoal for pedindo para entrar, vocês vão me avisando aí, tá? Então, pessoal, o Sherlock, né, Holmes, o Ed Morte aí também, né, que nós vamos falar um pouquinho aí sobre ele, né? São personagens aí clássicos, muito clássicos da literatura, né? O Ed Morte até a gente não conhece muito, por quê? Porque é de um cronista, de um escritor, cartunista, né, importante brasileiro, Luiz Fernando Veríssimo. Mas o Sherlock Holmes todo mundo conhece, é um personagem clássico na literatura inglesa, né? É esse personagem que eu falei, enigmático. Muitas vezes o detetive da narrativa policial, ele é esse personagem enigmático, presente aí nos romances, né, policiais, tá? Então vamos continuar. A narrativa policial, ela nasceu com Edgar Allan Poe, esse escritor aí, tá? Importante. O que eu vou falar agora, vocês vão usar principalmente na questão 3 aí, pessoal, da interpretação da atividade de interpretação de vocês, tá? Então, ela nasceu em 1841, por Edgar Allan Poe. E a Sandra Lúcia Reimão, ela vai introduzir esse texto dela, que está lá na página 36 e 37, através dessa narrativa, através
qual a narrativa, né? Não falei ainda. De Edgar Allan Poe, que chama Assassinatos da Rua Morgue. Então, essa narrativa, Assassinatos da Rua Morgue, escrita por Edgar Allan Poe, lá em 1841, foi a fundadora da narrativa policial. Depois dessa narrativa, então, vieram outras narrativas, principalmente, né, a de Sherlock Holmes aí, inspiradas no Poe, inspiradas no Assassinatos da Rua Morgue aí de Edgar Allan Poe, tá? Então, o que que fala? Vou falar um pouquinho para vocês do Assassinatos da Rua Morgue, né? De Edgar Allan Poe, essa narrativa aí, fundadora da narrativa policial, fundadora de outras narrativas, tá? Então, o Assassinatos da Rua Morgue, que a Sandra começa nesse texto dela falando, pessoal, ela vai falar da presença de um crime, claro, né? Assassinato vai falar da presença de um crime. Vai falar, então, de uma investigação que vai ser conduzida, né, claro, por um detetive. E essa revelação, e isso acontece em quase todas as narrativas policiais, essa narrativa e essa narração, essa revelação aí desse crime é quase sempre surpreendente. Por quê? Porque geralmente o ator do crime é aquela pessoa que a gente nunca espera, né? É aquela pessoa que vai surpreender a todos os leitores, porque nós nunca esperamos que o ator do crime é quem é, tá? Então, o ator do crime, geralmente, ele é um criminoso acima de qualquer suspeita. A narrativa policial, então, ela tem esse contexto, tá? Então, traz essa investigação que muitas vezes é minuciosa e que nenhum leitor espera que no final da narrativa seja encontrado aquele tipo de ator. Nossa, mas foi ele que fez o crime. Ok? Isso daqui vocês vão usar até para responder a questão 3 aí de vocês, dessa primeira parte, pessoal. Por quê? Porque lá na questão 3 fala assim, ó, que estratégia textual foi utilizada por Sandra Reimão para iniciar seu texto. Então, a estratégia que ela usa é contar o que eu estou contando para vocês. É falar para vocês que a narrativa policial, ela nasceu em 1841 com Edgar Allan Poe, tá? Então, olha a estratégia que ela usa aí. Ela informa o leitor, ela dá ao leitor o conhecimento não só do tema do texto dela, mas ela dá ao leitor o conhecimento aí, né, da narrativa fundadora de tudo isso. Então, ela dá ao leitor o conhecimento, né, de Edgar Allan Poe, da narrativa policial, Assassinatos da Rua Morgue, e traz, né, deixa o leitor aí a par não só do tema dela, mas do tema central aí da narrativa policial, assim como nasceu essa narrativa. Então, sempre há um suspense e a narrativa, ela gira em torno, né, desse suspense aí, que é o enredo, pessoal. E, geralmente, a narrativa policial, ela trabalha sempre com uma causa, ó, que a gente aprendeu lá no período composto, e uma consequência. Sempre tem, então, uma causa e, consequentemente, aí, acontecendo, né, coisas que envolve sempre o leitor. No decorrer do que eu for falando, se tiverem aí alguma pergunta, vocês vão falando, tá? Levanta a mãozinha aí, eu vejo, tá? E vão perguntando. Agora, voltando lá para Edmort, né? Que é o comecinho ali da nossa apostila. O Edmort, pessoal, é um personagem que foi criado aí, então, por Luiz Fernando Veríssimo, inspirados, né, na narrativa de Sherlock Holmes, mas inspirado, acima disso, no Edgar Allan Poe, que inspirou todos os outros escritores de narrativa policial, né? Esse personagem foi criado em 1979. Esse personagem foi criado em 1979. E esse personagem é como se fosse uma
paródia dos outros detetives. Por quê? Uma paródia dos detetives aí norte-americanos, né? Por quê? Porque ele é um detetive engraçado. O Ed Morte é um detetive todo atrapalhado, um detetive atrapalhão, que nunca tem dinheiro, que nunca ganha dinheiro e sempre se mete em tudo quanto é tipo aí, né, de confusão e de atrapalhada. Tanto é que tem uma parte ali do texto introdutório da apostila de vocês que vai falar que ele financiou, ele terceirizou, enfim, até o escritório, que ele dividiu até a palavra no meio. Ele ficou com escri e deixou o tório. Por quê? Porque ele aluga um cômodo ali, enfim, um ambiente ali para ser o escritório dele, e aí do aluguel que ele faz, ele aluga de novo. Então ele terceiriza o próprio escritório. Então, esse Ed Morte aí, ele difere um pouquinho dos outros detetives, por quê? Porque ele nunca tem dinheiro e ele é um detetive todo atrapalhado. Se mete aí em tudo quanto é tipo de encrenca, em tudo quanto é tipo de atrapalhada. Esse Ed Morte, ele vai se meter. Então, esse texto introdutório vai apresentar para vocês o detetive de Luiz Fernando Veríssimo, que é esse detetive atrapalhão aí que eu acabei de falar. Lá na página 35, pessoal, vocês vão ter algumas questões que tudo isso que eu falei vai resumir ali. Mas tem uma coisinha particular que eu quero trabalhar aqui com vocês, tá? Que é sobre a metalinguagem. Primeiro, vamos lá, quer ver? A questão 3 fala assim, ó, a descrição da personagem Ed Morte dialoga com vários clichês da literatura policial. Ana Quais? Paula, Sim. só para saber, você ainda está na página 34? Tô A falando de um compartilhamento da geral tela? para tô falando de um geral para vocês. Por quê? Porque sobre a introdução da narrativa policial, vocês vão usar ela um pouquinho lá na 36, tá? Que é como nasceu ela, tá? Então, por isso que eu fui e voltei. Vocês vão usar um pouquinho, tá? Eu tô no capítulo 7, Eric. Eu tô nessa parte toda primeiro do capítulo 7, que é das páginas 34 até a 39, tá, pessoal? Eu tô explicando para vocês, então, o gênero textual narrativa policial. Tudo que eu falei, vocês vão usar depois para fazer a interpretação de vocês. Tudo que eu falar, vocês vão usar, tá? Pessoal, então voltando. O Luiz Fernando Veríssimo, ele faz ali ele intertextualiza, né? Ele faz ali uma intertextualidade também. Vocês vão usar ali na questão 2, na questão 3, da página 35 até, que ele faz uma semelhança entre Ed Morte, ele assemelha o Ed Morte, esse detetive, com um outro personagem aí. Vou falar da mídia para vocês tentarem assimilarem. Da mídia que todo mundo conhece. Qual outra narrativa, pessoal, midiática aí que vocês conhecem que seja atrapalhada? Vocês fazem a semelhança com algum? Respondam para mim, pode responder. Qual outro personagem aí é atrapalhado, é um investigador e é atrapalhado na literatura, na literatura midiática? Vocês conseguem assemelhar? Que não seja o Sherlock Holmes. Tem um outro. Salsicha. O Salsicha? Do Scooby-Doo? Pode ser. Também. Sim. Mas tem um outro que vai aparecer nesse texto. Vocês fazem semelhança com algum outro, de algum filme, que não seja do Scooby-Doo, mas pode ser, sim, ele é todo atrapalhado, realmente, e investiga, realmente. Toda vez que você fala desse livro de coisa atrapalhada, eu lembro daquele desenho lá do Inspetor Bugiganga. Inspetor Bugiganga, também. Tem mais um.
Ô, Ana Paula, é esse tal de fio? Quem? É. Que você leu aqui, Ana? É. É. Fala aqui, pessoal, ó. Vamos ver se vocês conseguem fazer a semelhança. Quer ver, ó? Marlon, Raymond Chandler, que foi quem escreveu, né? Philip, não assemelham? Não? Não. James Bond. Do 007. 007. Isso, todo mundo já viu falar. Isso. É ele quem vai aparecer aqui. Vocês vão usar, pessoal, aqui, ó. Vocês vão usar, ó, aqui. Vocês vão usar um pouquinho aqui. Isso mesmo. Então, o Edmorte, ó, o Luiz Fernando Veríssimo, ele vai assemelhar o Edmorte aí com o James Bond, tá? E Philip Marlowe aí que ele fala, né? É de Raymond Chandler, o escritor, né? Que é um detetive, tá? Aí aqui na questão 4, olha só, o texto introdutório da personagem Edmorte é marcado pela metalinguagem. Aqui eu quero falar um pouquinho para vocês. Vocês sabem o que é metalinguagem? Lembram-se o que é isso? Vocês já aprenderam, mas vocês podem não lembrar. Não? Quem lembrar, levanta a mãozinha. Ou fala. Não? Então, vamos lá. Metalinguagem é um recurso textual, é uma figura de linguagem. Vocês aprenderam isso. O que é figura de linguagem? É um recurso textual. Eu vou falar, na fala parece estranho, mas depois eu vou colocar um slide para tentar mostrar na prática. Metalinguagem é um recurso textual que a gente usa o texto para falar do próprio texto. Nossa, professora, mas como assim? Usar o texto para falar do próprio texto. Vejam só. Deixa eu dividir a minha tela com vocês. Estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Metalinguagem? Sim. Então, olha só. Aí depois a gente vai para o texto para eu mostrar onde tem metalinguagem para vocês. Então, é um recurso textual, utilizado muito pelos escritores. É uma figura de linguagem. O que é isso, então? Uma maneira de falar. Vocês sabem que na figura de linguagem nós usamos aí o sentido conotativo. O que é isso? O sentido figurado. O sentido que não é real das palavras. E a metalinguagem aí é um recurso textual. Quando se utiliza o texto para falar do próprio texto. Quando em um texto, por exemplo, numa tirinha, por exemplo, tem lá um balão e às vezes o personagem fala assim, nossa, olha o seu balão. Ela usou o texto para falar do próprio texto. Querem ver? Vou exemplificar aqui para vocês que eu fiz um slide. E todo esse material depois eu disponibilizo para vocês no Class, tá? Então, ó, é uma forma de comunicação que utiliza uma terminologia linguística para se referir ao próprio objeto utilizado em determinada linguagem. Ou seja, resumindo isso daqui, pessoal, ó, é quando eu utilizo o texto para falar do próprio texto. É a linguagem que descreve sobre ela mesma, ou seja, utiliza o próprio código para explicá-lo. Vale lembrar que utilizamos muito a metalinguagem no cotidiano, no dia a dia. A gente nunca sabe que é isso, mas a gente utiliza. Quando perguntamos, por exemplo, o significado, olha como que é fácil. Quando perguntamos o significado de determinada palavra, estamos usando a função metalinguística. Então, quando vocês perguntam assim, às vezes, professor, ô professora, né, o que é metalinguagem? Isso mesmo já é uma metalinguagem. Isso mesmo, pessoal, já é uma função metalinguística. Por quê? Porque quando vocês fazem isso, vocês estão utilizando aí o texto para falar do próprio texto. Vale lembrar que utilizamos muito a metalinguagem, já falei isso. Além disso, ela é usada no cinema, nas artes visuais, na literatura, na publicidade e etc. Olhem só. Isso aqui é uma metalinguagem. Estão vendo só? É um desenho, né? Um desenho
onde o próprio desenho está fazendo o seu desenho, né? Ou seja, é o texto falando do próprio texto. O autor desse texto aqui, né? Ele fez aqui, ó, uma mão fazendo o seu próprio desenho. Então, isso é metalinguagem. Quando nós utilizamos o texto para falar do próprio texto, vocês utilizam o texto para perguntar para o professor. Vocês querem descobrir o significado de uma palavra, vocês querem a explicação de uma matéria. Vocês usam aquela própria matéria para fazer a pergunta. Isso é metalinguagem. Então, olha o que a gente tem como exemplo de metalinguagem. O autorretrato de um fotógrafo, o fotógrafo tirando uma foto dele mesmo em frente a um espelho, por exemplo. Uma metalinguagem. A selfie que a gente faz é uma metalinguagem. A foto de uma câmera nas propagandas publicitárias é uma metalinguagem. A pintura de um artista pintando, semelhante a esse texto que eu acabei de passar, uma metalinguagem. O filme que descreve sobre o cinema é uma metalinguagem. A música falando da própria música, pessoal, é uma metalinguagem. O texto que fala da escrita. Então, um texto, por exemplo, falando da arte de escrever, é uma metalinguagem. O exemplo que eu dei, quando a gente vê isso, né? História em quadrinhos da Mônica, por exemplo, meu filho lê bastante. Às vezes o Cebolinha vira e fala assim, tira esse balão daqui. É uma metalinguagem. O desenho de alguém se desenhando é uma metalinguagem, ok? Eu vou disponibilizar esse material para vocês depois. Então, olha aqui na apostila de vocês. Quer ver? Ele fala assim, pessoal. E aí vocês vão me falar, opa, é aí que tá a metalinguagem, professora. Comecei como uma paródia de histórias de detetive americanas. Tá aqui, ó. Quer ver? Ai, não tô enxergando o meu negocinho aqui. Aqui, ó. O que eu vou ler tá aqui, gente. Quer ver, ó? Eu não tô encontrando aqui. Na minha apostila eu encontro aqui. Eu não tô encontrando, meu Deus. É 9ª linha. Ó, você vê, eu não tô enxergando. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá por aqui, ó. Tá? Vou ler na minha apostila. Ele fala assim, ó. Aqui, ó. Minha história vim do nada. A cabeça do Veríssimo vim do nada. Vim de onde? Da cabeça do Veríssimo. A cabeça do Veríssimo. Comecei como uma paródia de histórias de detetives americanas, tipo as de Philip, que é lá a menção que ele faz, né, ao James Bond. Enrole a língua quando disser meu nome, rapaz. Marlowe, escritas por Raymond Chandler, mas Veríssimo me colocou no Brasil. Nunca o perdoei por isso. E aí, onde existe aí a metalinguagem? Essa parte toda que você leu é metalinguagem. Tá, pode falar. Especificamente, ele fala. Especificamente, Igor? A parte que ele fala que ele sabe que ele foi criado Por Veríssimo. Isso aí, pessoal. Então, ó, o texto não é sobre... O texto não é sobre ele, Ed Morte. E aí ele fala dele mesmo, ó, metalinguagem. O texto, utiliza-se o texto para falar do próprio texto. Ele tá falando, né, olha lá, ele tá falando dele, que ele fez um curso particular. Gente, olha só, ele subornou o carteiro para passar nesse curso particular que ele fez, por isso que é esse detetive todo atrapalhado. Nunca ganha dinheiro na profissão, divide o próprio lugar que ele alugou para trabalhar, tanto é que ele usa a palavra subalugar. O que é subalugar? É porque ele alugou e aluga de novo. Ele alugou o ambiente ali
e alugou novamente para um outro, né? Para um terceiro. Aí, ó, ele divide o espaço com baratas, ele coloca nome na barata, na barata não. Ele divide o espaço com ratos e baratas. O rato, tem um rato que ele coloca nome de Voltaire, não é por causa do Voltaire, né, personagem lá, filósofo, não, é porque o rato vai e volta no espaço dele ali, por isso é Voltaire, de voltar, do verbo voltar, tá? E então ele é esse detetive todo atrapalhado. E aí ele fala, vim do nada, vim da cabeça do Veríssimo. É aí que está a metalinguagem, porque ele está falando dele e ele fala aí como ele foi criado, né? Então, esse é o procedimento. Metalinguagem é isso, né? É usar o texto ali para falar do próprio texto, é usar a linguagem para falar da própria linguagem. Então, quando ele fala, vim do nada, vim da cabeça do Veríssimo, ele está usando a metalinguagem, ok? Então, essa primeira parte aí, pessoal, toda, nós já falamos, ok? Então, ó, o que vocês vão fazer conforme o roteirinho que eu dei para vocês? Quem quiser, eu coloquei lá no roteiro 2 links, acho que isso mesmo, 2 links, que é o link da aula do SAS, que o professor lá, que eu esqueci o nome lá, aquele professor, Rabai, né? Ele traz também, né, essa aula aqui. Então, quem quiser complementar, vai fazer isso lá com... Ana Paula, Oi. como é que faz pra acessar o link que tá naquele negocinho lá no... Você não vai direto, você vai ter que copiar e colocar no Google. Ou, Ah, tô de boa. tá? Agora, Agora que eu não assisto, não. não vai direto. Você vai ter que copiar e colar no Google. Aí, se você copiar e colar no Google, você vai entrar direto. Aí, você não precisa ficar pesquisando. Por isso que eu coloco o link, tá, Luiz? Agora, se vocês quiserem, eu coloco por data também, tá? Eu vou colocar entre parênteses a data, porque aí quem quiser procurar no SAS, procura por data que fica mais fácil. Essa aula aqui, pessoal, lá no SAS, está no link da data... Eu anotei aqui em algum lugar, porque eu já imaginei que perguntariam isso. 29/4. Quem quiser ir pelo link do SAS, procura na aula de português 29/4, que vai achar essa aula aqui e vai complementar isso, ok? Então, pessoal, o que vocês vão fazer conforme eu coloquei no roteiro, né? Quem quiser vai acessar o link do SAS. Essa aula tá toda lá, ele vai explicar tudo isso que eu já falei para vocês sobre a narrativa policial, sobre o surgimento dela, vai falar sobre Sherlock Holmes, vai falar sobre o Ed Morte, esse detetive todo atrapalhado, vai falar um pouquinho, penso eu, sobre a metalinguagem, tá? Porque essa é a primeira parte da aula nossa. O que vocês têm como produção agora? Não pode esquecer que vocês têm aí, depois das aulas de hoje, né? Eu acho que eu estipulei horário, não lembro meio. Eu acho que eu não lembro se eu pus 8 horas, se eu pus meio-dia, pessoal, mas enfim. Vocês têm aí a atividade online para me entregar do capítulo 6. Tá? Meio-dia. Meio-dia que eu coloquei, então. Mas vocês têm, porque vocês têm esse horário de eureka, eu já tinha visto isso, tá? E vocês vão fazer, então, a parte textual desse capítulo 7, que é o quê? Que são as páginas aí 38 e 39, que já tá meio que mastigadinha para vocês, tá? Que já tá meio que aí resumidinha para vocês. Mas dúvida, começou a fazer a parte textual, tem dúvida, professora? Me chama no WhatsApp, pode chamar dentro, né, do horário aí. À noite eu não tô respondendo mais aluno, pessoal, mas é claro, respondo sim, mas acontece que o aluno ele deixa para entregar atividade para mim tudo à noite. Ontem mesmo choveu de atividade à noite. Isso eu não vou fazer. Responder, eu respondo sim, pode perguntar, que eu respondo, não me importo. Então, começou a fazer mais atividade, eu não vou receber mais à noite. Então, professora, tem uma atividade avaliativa para entregar e eu não entendi. É para entregar de manhã cedo, aí ontem à noite estava perguntando, aí não dá, né? Então, começou a fazer essa parte textual. Teve dúvida? Pergunta. Professora, questão 6 lá, ó, tô com dúvida.
Tá, eu abro a apostila e vou explicar, ok? Mas essa parte, então, olha só. Peraí. Então, olha só. Essa parte eu expliquei para vocês, tá? Então, ó, esse texto é o texto da Sandra Romão, que ela vai começar, então, falando sobre o Poe, né? Sobre a narrativa policial em geral, como ela nasceu, que ela nasceu lá em 1841, vai falar sobre o Edgar Allan Poe, para introduzir o tema dela, para introduzir a narrativa dela. Aí aqui, vocês vão ter, esquecendo de falar, ó, no texto 2, são 2 textos. No texto 2, pessoal, vocês vão ter aí o quê? No texto 2. O texto 2 vai falar um pouquinho para vocês sobre o assassinato da Rua Morgue, sobre o duplo assassinato da Rua Morgue. O texto 2 vai focar um pouquinho sobre o Edgar Allan Poe. Então, vai falar aí sobre o investigador criado por Edgar Allan Poe, tá? Vai falar como que ele era muito inteligente, que ele era uma máquina de pensar. Vocês vão usar isso para responder as questões de vocês. Vai falar que ele era muito inteligente, que ele era uma máquina de pensar, que o raciocínio dele era muito rápido, que ele tinha uma capacidade enorme de formular raciocínio. Vocês vão ver que esse era o investigador de Edgar Allan Poe, tá? Que ele tinha uma facilidade muito grande de reunir os fatos para chegar no culpado. Então, o texto 2 vai falar um pouquinho para vocês sobre essa primeira narrativa policial criada, que é o assassinato da Rua Morgue, ok? Ok, pessoal? Ok. Essa aula de vocês vai... Nossa. Essa aula de vocês vai até que hora? Que hora que... 8h45. Hã? 8h45. Isso mesmo. Que horas, pessoal? 8h55. Não são 2 em seguida hoje. Não, Não, ela tá falando dessa aula. Eu tô falando dessa, porque senão vocês têm que me avisar, porque senão eu vou falando, a aula, né, se estende. Se eu entrar... É 8 horas que acaba essa aula. Até as 8. Então vocês me avisam, porque depois vocês têm outra aula, né? E comigo vocês vão voltar depois às 10h30. Vocês me avisam. Ana Paula, eu falei errado. É 8h55, achei que começava 8 horas. É 8h55. Não, 7h55. A minha aula agora termina às 7h55. Eu vou até anotar aqui. Isso. Então, porque Ana depois Paula, vocês... Oi. 40 minutos. a tarefa online vai por acertos, né? Vai por acertos. Por isso, Mariana, que vocês têm aí duas tentativas, né? Vocês fazem uma e tentam 2. São 3 chances que vocês têm, tá? Por isso que eu avalio a tarefa online por acerto. Vocês fazem uma e tem a capacidade, aí tem a chance, né, de refazer 2, tá bom? Tá, obrigada. Pessoal, então eu vou parar a aula, porque eu sei que vocês têm outra aula e eu também tenho. Eu tenho aula agora com o 6º. Então eu vou parar a aula e a gente volta às 10h30, ok? Se ficar alguma dúvida em relação a essa parte textual, professora, olha aqui, quero que você me explique, ok? Então, bye bye. Até 10h30, senão vocês atrasam para outra aula, que eu sei que vocês têm que parar para outra aula. Tchau, tchau. Tchau, Ana Paula. Tchau, até 10h30, hein?